Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? E a aula de hoje vai ser sobre discriminação. Opa, Nilton, pera ainda. Já ouvi falar de discriminação em outros tratados internacionais que foram incorporados ao nosso ordenamento jurídico ali por volta dos anos 60, por volta dos anos 70. Pois é, só que a gente está falando aqui de uma discriminação específica. Discriminação contra olha aqui, vou botar em vermelho como homenagem a elas, essas mulheres aqui, com discriminação contra a mulher. Nilton, a gente vai falar efetivamente de quê? A gente vai falar efetivamente de um tratado internacional, certo? E vai falar de um decreto. Nilton, que decreto é esse? O decreto 4377 do ano de 2002. Lembrando que não é através desse decreto que o Brasil incorpora uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O Brasil já havia ratificado em 83, 84, mas com algumas ressalvas. Nilton, pera ainda. Ressalvas estas que estão presentes em que artigos? Artigo 15 e artigo 16. Lá no artigo 15, parágrafo 4º, no 16, parágrafo 1º. E do que falava aquilo? Falava sobre liberdade de movimento, sobre escolha de domicílio e sobre casamento àquela época, tá ok? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Então, o decreto 4377 de 2002 será trabalhado conosco. Nilton, pera ainda. O histórico aqui, o contexto histórico. Nilton, pera ainda. Nós temos um contexto histórico disso? Temos. E é um contexto bem simples. Luta das mulheres por igualdade de direitos. Por igualdade de direitos. Para você ter noção, cara, alguns países do mundo, nos anos 50 e 60, prioritariamente, diga-se de passagem, né? Pela ONU, esse tratado aqui, ele data do ano de 1979, essa convenção, né? O sentido amplo de tratado, 1979. Você acredita que por mais que você conheça do histórico do direito constitucional, que as mulheres aqui no Brasil já podiam votar antes mesmo, claro, da Constituição de 88, mas em muitos países do mundo, as mulheres não só não podiam, como em alguns elas ainda não podem ter uma participação política efetiva só em título de exemplo, tá ok? Porque eu posso lhe dar outros exemplos, como, por exemplo, o fato da mulher ela ser discriminada a ponto tal de grande parte daquilo que para você parece ser fundamental não ser acessível a elas. Quer um exemplo? Mulheres de países islâmicos. Cara, mas assim, Nilton, quando você bota o contexto histórico, luta das mulheres por igualdade de direitos, cara, sim, desde que o mundo é mundo, pelo menos desde que a escrita foi descoberta. Sabe por quê? Se você pegar, por exemplo, o Código de Hammurabi, né, que é um código que data aí por volta do século XVIII a.C., na antiga Mesopotâmia, você vai ver que já há naquele código, um dos primeiros códigos de leis escritos, descobertos aí pela arqueologia, já há naquele código uma forte discriminação às mulheres. Quer um exemplo? Em alguns artigos daquele código, as mulheres elas são punidas com penas cruéis pelo adultério. Em compensação, com os homens não acontecia nada. Então, há um desnivelamento? Há ou não há uma assimetria? Claro que há, indiscutivelmente. Nilton, mas assim, como é que isso é cobrado em prova? Tecnicamente falando, o que é que nós temos aqui? Primeira coisa, Nilton, o tratado é de 1979, o Brasil ratificou lá no início dos anos 80, mas com algumas ressalvas, e agora o decreto 4377 de 2002 veio para revogar justamente essas ressalvas, começar do zero e ratificá-lo quase que na sua, quase que não, mas na sua integralidade. Mas lembra bem, pessoal, olha aqui, a gente está falando de direitos humanos. Então, mais uma vez, cabe a regra da Emenda Constitucional 45 do ano de 2004. Opa, pera ainda, meu bebê.
a gente sempre tem que atentar ao ano do decreto. Olha aqui, o ano do decreto, 2002. É ou não é anterior? Se é anterior, então a gente vai ter o status de norma. Norma o quê? Supralegal. Norma supralegal. Opa, Newton. Então, veja bem, eu estou falando de um tratado no sentido amplo, porque é uma convenção sobre, né, a eliminação de, olha que legal, todas as formas de que, Newton? De discriminação contra a mulher. Então, eu estou falando sobre direito fundamental. Newton, que tipo de direito fundamental? Pera ainda, no mínimo aqui, eu tenho, se pararmos para pensar, os norteadores dos direitos fundamentais, no que tange a liberdade, a fraternidade e a igualdade, eu tenho direitos alicerçados num princípio da igualdade. Você concorda comigo? Ah, Newton, concordo. Então, realmente é um direito fundamental. Agora, lembrando, em muitos países, sequer são respeitados. Vamos falar do Tratado 437 de 2002. Newton, vamos para lá, que nada mais é do que o texto da convenção, o decreto 437 de 2002, o texto da convenção aí, com alguns pontos a serem discutidos. Exemplo, olha, no artigo 1º, o que é que a gente vai ter? Vem aqui comigo. No artigo 1º, a gente vai ter... Pegar o preto. Cadê o... Olha, achei o pincel preto. No artigo 1º, a gente vai ter o conceito de discriminação. Interessante, né? Ó, é engraçado porque de vez em quando você tem dentro do ordenamento jurídico, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, alguns pontos em que você diz, mas pô, não tem um conceito de discriminação contra a mulher. Não tem problema, pessoal. A gente tem aqui um tratado que foi incorporado ao nosso ordenamento que tem. Então, precisando, o que é que a gente faz? Vai pegar o conceito nele. Vai pegar o conceito de discriminação contra a mulher nele. Está lá no artigo 1º e diz o quê? Vamos lá. Vamos logo grifar aí discriminação contra a mulher, por favor. Para os fins da presente convenção, a expressão discriminação contra a mulher significará toda a distinção, exclusão ou restrição. Vem para cá, Newton. Distinção, exclusão ou restrição. Certo? Newton, setinha de outra cor, setinha de outra cor. O que é que a gente vai ter? Volta lá para o artigo 1º, baseado em quê, pessoal? No sexo, e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro campo. Pera ainda, Newton. Baseada no sexo do indivíduo ou da indivídua. E outra coisa que visa, que tem como objeto, que tem como resultado anular ou prejudicar o gozo, dentre outras coisas, dos direitos humanos e fundamentais. Detalhe, Newton, depende do estado civil da bichinha, da moça, da garota, da mulher, da super-heroína, como você queira chamar, desde que seja de forma carinhosa, viu? Independe. Então ela pode ser solteira, casada, viúva, amancebada, o que ela quiser, porque a mulher tem o direito de ser o que ela quiser. O que ela quiser. Tá ok?
Acabe com essa mentalidade machista, preconceituosa, discriminatória, que faz com que você veja a mulher ainda de uma maneira objetificada. Então, se você acha que a mulher ela deve ser somente um objeto de desejo ou estampa em anúncios, propagandas de cerveja, você está na contramão do que nós temos aqui presente nesse artigo, tá ok? Mas, Nilton, dentro do artigo 1º, eu vi que eu já tenho um conceito de discriminação contra a mulher. Tem mais alguma coisa? Tem. Lá no artigo 4º, pera ainda, vamos colocar aqui bem bonitinho, artigo 1º, eu tenho conceito. Tá ok? Conceito. Conceito de quê, Nilton? De discriminação. Mas pera ainda, Nilton, lá no... Olha aqui, que coisa linda, interessante, emocionante. Lá no artigo 4º, eu tenho o quê? Eu tenho algumas medidas que podem ser tomadas. Nunca medidas para se criar superdireitos para a mulher. Não. Nilton, que medidas são essas? Olha aqui. A adoção pelos estados partes de medidas especiais de caráter temporário. Nilton, medidas especiais de caráter temporário. O que seriam essas medidas especiais de caráter temporário? Volta para cá. Não vou deixar você ficar só lendo o trecho de lei não, viu? Eu odeio isso, mas é necessário por conta da memorização, quando cobrado em prova, quase sempre cobrado com trecho de lei. Mas é necessário que você lembre pelo menos do mínimo necessário. Nilton, e qual é o mínimo necessário? No artigo 4º, no que tange a isso que seria o parágrafo 1º, nós temos as ações afirmativas. Sempre que eu falo de um tratado que tange a tentativa, né, porque efetivamente muitas vezes eles não chegam até aquilo que pretendem, a tentativa de anulação, de por fim, a discriminação contra grupos específicos, seja ele grupos étnico-raciais, origem nacional ou até mesmo contra a mulher, geralmente eu falo o seguinte, você deve lembrar que dentro do nosso texto constitucional, inclusive lá no caput, certo, do artigo 5º, quando falamos de igualdade, liberdade, segurança, vida, nós temos o princípio da isonomia. Isonomia. Essa isonomia em sua aplicação de caráter formal, os iguais como iguais, e de caráter material, os desiguais como desiguais. Portanto, nós temos aqui as ações afirmativas. As ações afirmativas. Ou algumas disparidades no próprio texto constitucional, como, por exemplo, no artigo 7º, no que tange, né, os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, nós temos lá uma licença gestante, e nós temos uma licença gestante que, para muitos, dentro da lei, age de forma a enaltecer a desigualdade, quando, na verdade, muitas pessoas esquecem que nós podemos adotar medidas ou proteções especiais de acordo com a necessidade da coisa. O que a gente não pode é criar um superdireito, é fazer com que essa medida especial, no caso das ações afirmativas, muitas vezes, né, na tentativa de corrigir algumas desigualdades, como é o caso, por exemplo, das cotas para universidades públicas, como é o caso, por exemplo, de uma quantidade de vagas mínimas destinadas àqueles indivíduos que têm algum tipo de deficiência. Então, as ações afirmativas estão inseridas dentro do campo da isonomia material, tratar os desiguais como desiguais na medida que suas desigualdades. E detalhe, né? A própria Constituição Federal, em alguns pontos que você já deve ter estudado muito em direito constitucional, ela se permite tratar os desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades, promovendo algumas discriminações de caráter positivo, tentando corrigir alguns erros históricos, tá ok? Então, olha o que é que a gente tem aqui, a adoção pelos estados partes de medidas especiais. Não, me perdoe, estava lá no parágrafo 1º, adoção pelos estados partes de medidas especiais de caráter temporário, destinados a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher, não se considerará discriminação na forma definida nessa convenção, mas de nenhuma maneira implicará, como consequência, a manutenção de normas desiguais ou separadas. Essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade, de oportunidade de tratamento houverem sido alcançados. Aqui a gente fala de ações afirmativas mesmo, de caráter especial e temporário, que visam a corrigir essa desigualdade, cessando a desigualdade, essas medidas, elas passam a já não ser mais adotadas, já que não sentirão mais necessidade. O problema é que aqui no Brasil, medidas de caráter temporário,
tendem a se eternizar, a ser permanentes, tá ok? 2. A adoção pelo Estado parte de medidas especiais, inclusive as contidas na presente convenção, destinadas a proteger a maternidade, não se considerará discriminatória. Claro, né? Ah, Nilton, mas eu não concordo. Por quê? Porque a minha mulher, ela também está presente lá na minha vida, ela enche meu saco, o meu filho nasceu também está enchendo meu saco. Pois é, né, o animal? Mas ela que carregou ele por 9 meses, né? Ah, não, Nilton, mas pera ainda, é de questão de adoção. Problema não, meu amigo. A maternidade é diferenciada, tá ok? Isso é uma coisa que eu carrego comigo. A maternidade é diferenciada. É tanto que o homem, quando faz um papel que vai além do papel de pai, pode ter certeza, é um papel de mãe que ele está exercendo. Então, a gente tem aí, como ponto número 2, né, medidas destinadas a proteger a maternidade, inclusive, né? A gente tem lá no artigo 6º do texto constitucional, no que tange aos direitos sociais, lá no artigo 6º, nós temos, dentre outras coisas, a proteção, né? A proteção à maternidade e à infância. Maternidade e à infância. Tá ok? Então, continuando. Olha o que a gente tem aí, eu grifei aí, destinadas a proteger a maternidade. Olha outro artigo interessante dessa convenção que para nós está sendo tratada como o Tratado 4377 de 2002. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país. E, em particular, garantirão em igualdade de condições com os homens. Veja aqui, vem comigo. Você vai ver que boa parte dos artigos desta convenção falarão sobre como os Estados-partes eles trabalharão para anular, para erradicar essas discriminações. Nesse campo especificamente do artigo 7º, a gente está falando com relação à vida política e pública no país. Nilton, por que se cai muito a letra da lei, você deixou o 7º em evidência no seu material? É porque nós vivemos em um dos países com menor representatividade feminina na vida política. Se nós pegarmos em membros do nosso Congresso Nacional, o nosso parlamento, nós teremos uma proporção de mulheres que só não é menor dentro das Américas que do Haiti. Então, por isso que eu achei conveniente deixar aqui. Então, o que a gente tenta fazer? Garantir igualdade de condição com os homens a direito a, item A, né, que é a linha A, votar em todas as eleições e referendas públicas e ser elegível para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas, ou seja, a mulher participa da vida política votando e podendo ser votada. A linha B, participar na formulação de políticas governamentais na execução destas e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos governamentais. E a C, participar em organizações e associações não governamentais que se ocupem da vida pública e política no país, ou seja, garantir à mulher o acesso pleno à vida política, não só na condição de votar e ser votada, mas participando dessa vida política com amplitude. Outro artigo que eu separei, o 10 para você. Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a igualdade de direitos com o homem na esfera da educação, em particular para assegurarem condições de igualdade entre homens e mulheres. Nilton, o que é que eu tenho aí? Vê comigo. A eliminação de todo o conceito estereotipado, acho isso aqui, Macá, muito legal. A eliminação de todo o conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino, em todos os níveis. Nilton, todos os níveis mesmo, todos os níveis. A gente está falando de quê? Vem para cá. Determinada atividade é só do pai ou só da mãe. Determinada atividade não pode ser feita pelo pai porque é coisa de mulher. Determinada atividade não pode ser feita pela mãe porque é coisa de homem. Mas, Nilton, quem disse que é coisa de homem e de mulher? Não pense besteira na sua cabecinha. Eu estou falando aqui de estereótipos, de coisas que são apresentadas como sendo verdades quase que cristalizadas. Então, essa linha C
do artigo 10 eu acho muito legal, que é combater o quê? O estereótipo. Então, vamos ver de novo. É a eliminação de todo o conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino em todos os níveis e todas as formas de ensino, mediante o estímulo à educação mista e a outros tipos de educação que contribuam para alcançar esse objetivo. Newton, que legal! E, em particular, mediante a modificação de livros e programas escolares e a adaptação de métodos de ensino. E o F aí? A redução da taxa de abandono feminino dos estudos e a organização de programas para aquelas jovens e mulheres que tenham deixado os estudos prematuramente. Olha que coisa legal, novamente, nós temos. Aqui na linha F, pessoal, nós temos um ponto que se associa muito à realidade de muitas jovens no Brasil. Por quê? Porque se tornam mães muito cedo e acabam abandonando a escola por conta dessa maternidade, tá ok? E o outro artigo, temos o 14, olha aí. Os Estados-parte levarão em consideração os problemas específicos enfrentados pela mulher rural e o importante papel que desempenham na subsistência econômica de sua família, inclusive seu trabalho em setores não monetários da economia, e tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositivos desta convenção à mulher das zonas rurais. Ou seja, quando eu falo de toda forma de discriminação contra a mulher, eu não falo somente da mulher da zona urbana, não. Da mulher que desempenha papéis da atividade urbana, não. Mas também a tentativa de proteção para quase sempre aquelas que têm maior dificuldade, muitas vezes, de acesso até mesmo à justiça, que é a mulher da zona rural. Então, por favor, aí no seu material, você vai grifando artigo por artigo e colocando aquilo que lhe salta aos olhos. Se você lê até seus olhos sangrarem, você, na hora que estiver lendo a questão, que quase sempre é a letra de lei, vai ver que vai encontrar aí o que é correto. Vamos para o 15, que eu também destaquei aqui para você. Olha o que é que eu tenho no artigo 15. Os Estados-partes reconhecerão a mulher, certo? A igualdade com o homem perante a lei. Reconhecimento dessa igualdade junto ao homem. Newton, mas realmente isso é aplicado de maneira coerente? Realmente isso é aplicado de maneira decente? Rapaz, na boa, em tese sim, mas na prática você vai ver que muitas vezes isso não é alcançado. 2. Os Estados-partes reconhecerão a mulher em matérias civis uma capacidade jurídica idêntica do homem e as mesmas oportunidades para o exercício dessa capacidade. Portanto, Newton vai ficar lendo feito abestado? Não. A gente vai ver que aí no artigo 15, o que a gente tem é a mais do que em outros, o compromisso com o estabelecimento da igualdade entre homens e mulheres, no parágrafo 1º, já enfatizando e de acordo com perante a lei, tá ok? Tranquilo? 17. Olha o que é que a gente tem. No 17 a gente tem a criação de um comitê, né, Newton? Que comitê é esse? Vem aí, ó. Com o fim de examinar os progressos alcançados na aplicação dessa convenção, será estabelecido um comitê sobre a eliminação da discriminação contra a mulher. Opa, comitê sobre a eliminação da discriminação contra a mulher. Doravante denominado somente de comitê. Composto no momento da entrada em vigor da convenção de 18, então começou com 18, e após sua ratificação ou adesão por 35 países, né? De 23 peritos de grande prestígio moral. Então começa com 18, vai até 23. Daí o que é que eles têm que ter? Grande prestígio moral e competência na área abarcada pela convenção, que é a eliminação da discriminação contra a mulher. Os peritos serão eleitos pelo Estado-parte entre seus nacionais e exercerão sua função a título pessoal. Será levado em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização, assim como dos principais sistemas jurídicos. Então, Newton, pera ainda,
A convenção começa com 18, a partir de 35 adesões, chega a ter, né, o que nós chamamos aí de 23 peritos de grande prestígio moral e competência na área que trata a convenção. Então, a gente tem um comitê. E o que é que esse comitê vai fazer, Newton? Ele vai examinar os progressos alcançados. Newton, olha o parágrafo 2º aí. Os membros do comitê serão eleitos em escrutínio secreto de uma lista de pessoas indicadas pelos Estados-partes, em uma votação secreta. Cada um dos Estados-partes poderá indicar uma pessoa entre seus próprios nacionais e continua. Os membros do comitê serão eleitos para um mandato de 4 anos, então de 18 a 23. Olha aqui, em escrutínio secreto, em uma lista indicada pelos Estados-partes, cada um dos Estados-partes poderá indicar uma pessoa entre os seus próprios nacionais e o mandato será de 4 anos. Entretanto, o mandato de 9 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de 2 anos. Imediatamente após a primeira eleição, o nome desses 9 membros serão escolhidos por sorteio pelo presidente do comitê. E 6. A eleição dos 5 membros adicionais do comitê se realizar-se-á em conformidade com o dispositivo nos parágrafos 2, 3 e 4 desse artigo que você tem aí todo na mão, junto com o seu material. Portanto, o artigo 17 diz respeito, vamos botar a canetinha aqui, ao comitê de observância do progresso dessa convenção. Tá ok? E por fim, o artigo 25, são as considerações aí a respeito da convenção. Esta convenção estará aberta à assinatura de todos os estados. 2. O secretário-geral das Nações Unidas foi designado o depositário dessa convenção. E 3. Esta convenção estará sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao secretário das Nações Unidas. E o 4, que eu acho mais importante, essa convenção estará aberta à adesão de todos os estados. A adesão efetuar-se-á através do depósito do instrumento de adesão junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, nós podemos ter, claro, obviamente, a adesão de estados. Nilton, como é que isso cai em prova? Vem comigo. Assinale a alternativa correta, considerando as disposições do Decreto Federal número 4377, de 13 de setembro de 2002, que promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 79 e revoga o Decreto número 89.460, de 20 de março de 84, porque nós tínhamos algumas ressalvas lá no artigo 15 e 16. Artigo 15, parágrafo 4º, 16, parágrafo 1º, nas alíneas A, C, G e H. A. Para os fins da referida convenção, a expressão discriminação contra a mulher significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher casada. Opa, vem para mim, independe de estado civil. A gente até brincou. Pode ser casada, viúva, amancebada, o que ela quiser. Tá ok? Tem A, tá falso. B. Para os fins da referida convenção, a expressão de discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto o resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher casada ou convivente em união estável. Mais uma vez, mesma pegadinha. O B tá falso. C. Para os fins da referida convenção, a expressão discriminação contra a mulher significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto o resultado prejudicar ou anular o reconhecimento com os exercícios pela mulher casada de novo, né? Então, a gente já tem aí um erro novamente. E o D, olha que ele vai repetir o mesmo erro. Olha que vai botar aí pela mulher casada. Então, como você já está destinado, né, obcecada vez, falso também. E o item E, para os fins da referida convenção, a expressão discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha por objeto o resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independente de seu estado civil, até que, enfim, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Então tá aqui, ó. Distinção, exclusão ou restrição baseado no sexo que visa anular ou prejudicar o gozo ou exercício de direito humano ou fundamental. Então a gente prega uma igualdade entre homem e mulher, independente do estado civil. Resposta correta, o item E de escola. Newton, cara, fica chato quando a gente fica só lendo. Eu sei. Não se preocupe, eu sei. Mas, olha, é cobrado letra de lei. Em todos os concursos em que esse tratado caiu, em que esse decreto caiu, fora o conceito de discriminação, fora as ações afirmativas e fora o comitê,
é tudo letra de lei, tá ok? Até nosso próximo encontro. Valeu!